Olá, tudo bem com você? Que alegria ter você aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição do terceiro trimestre de 2025 e a lição, o tema geral da lição desse trimestre, o livro do Êxodo. Essa lição está sendo maravilhosa, espetacular e ela vem trazendo para nós aqui é, o Êxodo, a jornada à Terra Prometida. O livro do Êxodo, toda aquela jornada até a Terra Prometida, passando pelo Mar Vermelho, no deserto, a saída deles do Egito, as pragas, tudo o que aconteceu, nós vamos aprender, nós vamos discutir durante essas 13 semanas próximas que seguem do estudo da lição da Escola Sabatina, que vamos estar estudando aqui o livro do Êxodo, maravilhoso. Então não perca, continue conosco, que eu vou fazer um pedido especial para você agora. Compartilhe esse vídeo com mais 10 pessoas. Entra no seu WhatsApp, compartilha com 10 pessoas esse vídeo, ou mais, é claro, né? O mínimo 10 pessoas, para que você também abençoe outras pessoas com a palavra de Deus. Essa é uma forma de você pregar o evangelho nos meios sociais, nos meios digitais. Quando você compartilha uma palavra de Deus, quando compartilha uma mensagem, você está compartilhando esperança, você está pregando e mostrando para outras pessoas o amor de Deus. Então, vá lá, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis e nós vamos aprender junto durante essas 3 semanas sobre o livro do Êxodo. Já começando na lição de número 1, mas antes de começar a lição número 1, eu queria falar para você o seguinte: se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se você ativa os sininhos para receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. E também eu quero pedir para você, última coisa, já pedi para você compartilhar, né? Mas agora eu quero saber o alcance de onde essa lição está chegando. Eu quero saber a dimensão desse ministério. Então coloque seu nome aqui nos comentários aqui abaixo, coloque seu nome, a cidade de onde você está assistindo, para a gente saber onde nós estamos conseguindo chegar. E outra coisa, deixa aqui abaixo também seu pedido de oração, seu agradecimento. Nós vamos ter certeza que vamos estar orando para os seus pedidos e nós vamos estar felizes com as coisas, com as maravilhas que Deus tem derramado na sua vida. Vamos orar para começar o estudo da lição dessa semana? Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado porque mais uma vez estamos aprendendo sobre as suas palavras. Mais um trimestre vai se iniciar e aqui nós vamos aprender a jornada do povo de Deus até a terra prometida. Que essa jornada não fique apenas em nossos corações, em nossa mente, mas que nós possamos aprender com elas e utilizar no nosso dia a dia, utilizar na nossa vida, mostrar para as pessoas o seu amor e o seu poder. Esteja conosco a cada momento, abra o nosso entendimento para que nós possamos conhecer mais sobre Ti, mais sobre as Suas palavras. Tudo isso que eu lhe peço e lhe suplico em nome de Jesus para sempre. Amém. A lição de número 1 tem como título O Povo Oprimido e o Nascimento de Moisés. Como assim o povo oprimido? Que povo é esse oprimido? Todos nós sabemos, né, que os filhos de Israel, eles estavam ali no Egito, e ali no Egito eles estavam escravos. Quando a gente começa a ler sobre o livro do Êxodo, a gente já começa a ver pessoas que foram oprimidas, marginalizadas, perseguidas, exploradas, desprezadas. Tudo isso temos aqui no livro do Êxodo, né? E você pensa assim, cara, mas elas estavam sendo oprimidas, marginalizadas, desprezadas, perseguidas. Cadê Deus? É isso que é interessante, é isso que é o legal. Mesmo quando elas estavam na situação mais difícil, Deus estava ali. Deus nunca abandona seus filhos em momento algum. Não importa a situação que você esteja. Nós torcemos para a nossa realidade de hoje, aqui e agora. Imagina, como que vive a sua vida? Como que vive a minha vida? Muitas vezes nós somos humilhados, desprezados, rejeitados. Nós não somos, nós não somos vistos. Nós somos jogados às traças, como diz o ditado, né? Então, e mesmo assim, Deus não nos abandona. Quando a gente precisa dele, ele está ali. Muitas pessoas acham assim: ah, Deus me abandonou, cadê Deus? Deus está aqui. É só você buscar ele em oração, pedir a ele, que ele vai estar sempre ao seu lado. E agora, aqui no povo de Israel, olha, eu queria ler com você o título, o verso para memorizar, desculpa, que diz assim: ó, o verso para memorizar da lição de número 1. Os filhos de Israel gemiam por causa da escravidão. Gemiam por causa da escravidão. Eles clamavam, e o seu clamor chegou até onde? Se você está com a sua lição aí, chegou até Deus. Eu vou ler de novo o início aqui do verso para memorizar. Os filhos de Israel gemiam por causa da escravidão. Eles gemiam, sofriam por causa da escravidão. Eles clamaram. E o clamor chegou até onde? Até Deus. Que lindo isso. Deus ouviu os gemidos deles e se lembrou da sua aliança com Abraão,
com Isaac e com Jacó. Deus viu os filhos de Israel e os atentou para a situação deles. Ou seja, Deus ouve o seu clamor. Deus ouviu o clamor dos filhos de Israel, que quando eles clamaram, eles estavam lá sofrendo, gemiam na escravidão, e Deus ouviu o clamor deles. Você acha que Deus não vai ouvir o seu clamor? Mas para isso você precisa clamar a Deus, você precisa chamar a Deus, você precisa se permitir que Deus participe da sua vida. E Deus vai ouvir. Isso que eu acabei de ler está em Êxodo 2, 23 até 25. Depois, se você quiser conferir na sua Bíblia aí. Já entrando aqui na parte do domingo, que tem como título O Povo de Deus no Egito, aqui nós vemos como que o povo de Deus entrou no Egito. O povo de Deus, o povo de Israel, eles entraram no Egito por causa de Jacó, intermédio de Jacó. Eles são descendentes de Jacó. E o livro do Êxodo ele começa com uma escravidão imposta pelos egípcios aos hebreus e termina com Deus no tabernáculo. Entre essas duas situações está descrito no livro do Êxodo o triunfo de Deus. E aqui uma coisa que eu anotei aqui na parte de domingo, que é assim, que está dizendo aqui assim, ó, logo depois da primeira pergunta. O livro do Êxodo começa com um lembrete da bênção de Deus. Quando o patriarca Jacó e sua família se estabeleceram no Egito, eles eram apenas 70 pessoas. E quando eles saíram do Egito, eles eram mais de 600 mil homens. Só contando homens, mais de 600 mil, sem falar mulheres e crianças. E mais uma anotação que eu fiz aqui depois da segunda pergunta, que diz assim, ó. A história do filho de Israel no Egito, de maneira bastante sombria, o livro do Êxodo começa com a escravidão imposta pelos egípcios e o trabalho opressivo que eles impuseram aos hebreus. O livro termina, no entanto, com a presença serena e reconfortante de Deus no tabernáculo, que estava no centro do acampamento israelita. Entre essas duas situações está descrito o triunfo de Deus, quando Deus liberta o povo da escravidão. Já entrando aqui na parte de segunda-feira, que tem como título o contexto histórico, quando Jacó com sua família chegou, depois de passar fome em Canaã, chegou ali no Egito, o faraó foi muito amigável com eles, porque de todas as coisas que tinham acontecido com eles, o faraó tinha colocado o seu anel no dedo de José, tinha escolhido ele como governador de toda a província do Egito, e agora José não só usava aquele anel, mas agora ele tinha toda a autoridade. Ele usava o anel, ele andava em carruagem de ouro, usava roupas de linho, e por onde ele passava as pessoas tinham que se prostrar perante ele, porque agora ele era uma autoridade no Egito. Então a sua família veio, ele se apresentou para sua família, e a sua família veio morar no Egito, e quando eles chegaram, o faraó, por tudo isso que tinha acontecido, o faraó foi muito amigável com a sua família. E a família foi crescendo, 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 e depois de muitas dinastias, depois de passar por muitos faraós, José já não estava mais ali, a história foi sendo esquecida, e agora aquele novos faraós começaram a ficar com medo dessas pessoas que cresciam muito, cresciam demasiadamente. Então, um dos faraós, ele emitiu uma ordem. Qual foi essa ordem? Está aqui na metade da lição, que depois da pergunta número 3. Fui do tênis, pelo menos eu não sei se essa é a pronúncia correta do nome, né? Mas ele emitiu um decreto mandando matar todos os meninos hebreus recém-nascidos. Agora, todos os meninos hebreus recém-nascidos deveriam morrer porque o povo estava crescendo muito e eles começaram a ficar com medo desse povo crescendo, como que poderia ser, o que poderia acontecer, e aí mandou matar todos, emitiu uma ordem mandando matar todos os meninos. O primeiro capítulo do Êxodo, está dizendo aqui, ó, no último parágrafo, praticamente, antepenúltimo parágrafo da lição, no primeiro capítulo do Êxodo abrange o longo período, desde que Jacó entrou no Egito com sua família até o decreto de morte emitido pelo faraó. Então, todo esse período foi muito tempo. Passaram por muitos faraós, muitas dinastias, até chegar nesse momento em que foi emitido esse decreto para que matassem todos os meninos, porque eles estavam crescendo muito e o faraó agora começou a ficar com medo do povo, porque eles estavam demasiadamente grandes. Já entrando aqui na parte de terça-feira, que tem como título As Parteiras Hebreias. Aqui acontece que, mesmo que depois que os israelitas entraram no Egito, após um período de prosperidade e paz, eles foram escravizados. Passou muito tempo, muitas dinastias, muitos faraós, já não sabiam mais, começaram a ficar com medo desse povo que crescia, 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 crescia,
e agora eles começaram a ficar com medo. E aí, acabou a paz, o povo foi escravizado e ele foi emitida uma ordem para as parteiras que era para matar todos os meninos que nascessem, porque não era para manter esses meninos não eram para a população continuar crescendo cada dia mais, então a ordem era para eliminar todas as crianças do sexo masculino que nascesse, mas as parteiras, elas não obedeceram a ordem do faraó, pelo contrário, elas ouviram a ordem de Deus. E na metade da lição diz assim, ó, não foi capaz de forçar as parteiras a ir contra as suas convicções. Em contraste com o faraó, sem nome, as duas parteiras têm nome mencionados na Bíblia, que diz assim, ó, o nome delas, Sifrá e Poá. Esse é o nome das duas parteiras, porque elas honraram o que Deus tinha pedido. Elas não fizeram a ordem do faraó, elas fizeram o que Deus mandou e, e além de não fazer nada contra aqueles meninos, elas foram muito abençoadas por Deus. E a sua família cresceu muito, elas tiveram uma família numerosa porque elas ouviram a ordem de Deus e elas foram muito abençoadas e o nome delas está registrado aqui junto. Entrando na parte de quarta-feira que tem como título Nascimento de Moisés, aqui vem contando a história de Moisés. O nascimento de Moisés, a história de Moisés é outro acontecimento também que nos chama muita atenção, né? A gente aprende desde pequenininho, houve a história de Moisés, que foi dada uma ordem, depois que as parteiras não obedeceram a ordem do faraó, de acabar com os meninos, então qual era a ordem agora do faraó? Era acabar com todos os meninos hebreus recém-nascidos. Então o faraó tinha dado um decreto para acabar com todos os meninos recém-nascidos, e aí o que aconteceu? O faraó mandou matar todos os meninos recém-nascidos, acabar com os meninos recém-nascidos. E aí o que aconteceu? A mãe de Moisés, preocupada, colocou ele aonde? Num cestinho. E esse cestinho foi água abaixo. Até encontrar quem? A filha do faraó. A Bíblia menciona que Moisés, ele era um menino lindo, ele era um menino bonito. Está lá em Êxodo 1, 22. Moisés era um bebê bonito, está escrito lá. Em Êxodo 2:2, em hebraico, Tob, literalmente bom. Quando a gente fala que, no contexto bíblico, que uma coisa é boa, é que ela foi muito boa, maravilhosa. Deus, depois de ter criado o mundo, ele olhou e viu que era bom. E agora, no mesmo contexto, está aqui Moisés. Ele era um menino bom. Ele era um menino, que diz aqui na lição, de uma beleza extrema. Eu fico imaginando aquele bebezinho, todo rosadinho, bochechudinho, coisa mais fofinha. Sabe quando as pessoas olham e falam assim, que coisinha mais lindinha, eu fico imaginando Moisés assim, aquele bebezinho, coisinha fofa, coisa linda. Por quê? Ele foi colocado no cesto, ele foi colocado no rio, começou a descer rio abaixo até encontrar quem? A filha de Faraó. E quando ele encontrou a filha de Faraó, ela ficou apaixonada nesse neném, nesse bebezinho. E aí o que ela fez? Ela levou ele para a casa dela e ele foi criado pelos egípcios. Criado pelos egípcios, entre aspas, né? Que ele estava ali no meio dos egípcios como um egípcio, mas ele foi criado pela sua própria mãe, que se colocou à disposição para amamentar e para cuidar dele por um grande período da vida dele. E foi essencial também para a vida dele. Já depois, lá na frente, né? Moisés cresceu, ficou grande, e nós entramos aqui na parte de quinta-feira, que tem como título Mudanças de Plano. Por que mudanças de plano? Moisés foi crescendo, foi ficando grande, viveu ali no meio dos egípcios, estudou ali no meio dos egípcios, porque qual era a ideia? Era ele ser um novo faraó um dia. Ele estava na dinastia, ele estava ali no caminho, ele estava ali na linhagem para ser um novo faraó um dia. E essa era a ideia para ele ser um novo faraó. Mas o sangue dele era do povo de Deus. O sangue dele era de Cristo. Deus tinha planos para a vida de Moisés. Apesar de Moisés ter nascido e se criado ali com os egípcios, Deus tinha planos para ele. Ele poderia ter sucumbido às atrações do Egito, ele podia ter se deliciado dos prazeres da corte, ao invés de se preocupar com o povo de Deus. Aquele povo escravo que estava escravizado, ele não estava escravizado, ele era parte importante ali da família do faraó. Mas ele preferiu o quê?
se preocupar com o povo escravizado, se preocupar com os seus descendentes, porque Deus tinha um plano na vida dele. E Deus tem um plano na minha vida hoje e na sua vida também. E quando a gente olha os prazeres do mundo, os prazeres da carne, muitas vezes é melhor o quê? A gente olhar para Deus e pensar: nada disso para mim importa, nada disso para mim é tão importante quanto os prazeres que Deus vai nos dar um dia quando a gente for para o céu, em ter uma vida eterna, ter uma vida maravilhosa, ter um lugar onde não vai ter mais morte, mais dor, mais sofrimento. Nada, tudo que nós passamos nessa vida aqui, que a gente estudou no início da lição de desprezado, humilhado, tudo isso vai acabar. Um dia nós seremos pessoas importantes. Aonde? No reino de Deus, lá no céu. Moisés, ele passou, durante toda a sua vida, ele viveu 120 anos, que foram 3 períodos de 40 anos. Os seus primeiros 40 anos ele viveu aonde? Ali no meio dos egípcios, sendo criado ali no meio dos egípcios. E depois disso, o que aconteceu? Por um impulso, porque ele era impulsivo, ele acabou matando um egípcio e teve que fugir. Depois que ele fugiu dali, daquelas terras com medo de morrer, ele foi parar lá em Midian, é onde ele encontrou Jetro, casou com a filha de Jetro e ficou lá mais 40 anos. E depois ele voltou de novo para o Egito para buscar a sua família, para buscar o seu povo, e caminhou com o Egito mais 100 anos no deserto, mais 40 anos no deserto, aliás, e deu um total de 3 períodos de 40 anos, 120 anos, que foi a vida que Moisés viveu. Entrando aqui na parte de sexta-feira, que tem como título o estudo adicional, que é um fechamento da lição da Escola Sabatina dessa semana. E eu achei interessante aqui que Ellen G. White, ela fala que as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Foram dadas ordens às parteiras cujo trabalho permitia o cumprimento desse mandato, para que destruíssem as crianças hebreias do sexo masculino, assim que nascessem. Satanás foi um instigador disso. Satanás estava por trás disso, ele foi um instigador. Sabia que o libertador se levantaria entre os israelitas e, levando o rei a destruir os seus filhos. Mas a boa notícia é que tudo isso, apesar dos planos de Satanás, Deus triunfou e usou fiéis, pessoas fiéis, que foram aquelas parteiras, para frustrar o inimigo. Ao invés de frustrar o plano de Deus, agora é o plano do inimigo que estava sendo frustrado através dessas pessoas, dessas parteiras que honraram a palavra de Deus, que honraram o nome de Deus. E elas não mataram aquelas crianças, aqueles meninos do sexo masculino, e o povo continuou crescendo, o povo continuou se desenvolvendo, e nós vamos estudar muito mais sobre isso agora, sobre esse povo. Tudo isso aconteceu, as maravilhas. Um povo foi humilhado, desprezado, eles foram colocados como escravo, mas depois vem acontecendo coisas maravilhosas, onde Deus demonstra todo o seu poder e a sua segurança, e mostra o tempo todo que ele estava ao lado do povo, dos filhos dele. E nós também somos filhos de Deus. Nós também amamos a Deus. Mas hoje nós estamos honrando o nome de Deus? Hoje nós estamos fazendo coisas que honram o seu nome, assim como aquelas parteiras fez, assim como Moisés fez, assim como milhares de pessoas fizeram na história bíblica? Que essa pergunta fica para a nossa reflexão. Eu queria convidar você então para uma oração. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, obrigado porque mais uma vez estamos aqui aprendendo sobre as suas palavras. Que mais uma vez vemos o seu poder explícito aqui, onde você nos mostra, onde você nos ajuda, onde você nos anima, onde você nos mantém. Continue nos mantendo, continue nos protegendo e continue nos guiando em todo momento da nossa vida. Tudo isso que eu lhe peço e lhe suplico em nome de Jesus para sempre. Amém. Um grande abraço para você, fique com Deus. E não esquece de compartilhar esse link com mais pessoas. Esteja aqui semana que vem, porque estaremos juntos por mais uma estudo da lição da Escola Sabatina. Até lá!